Boa noite, Oi? então vamos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, Boa noite. Vamos iniciar aí o nosso primeiro dia das defesas de TCC dos discentes que estão sob a minha orientação. Gostaria de agradecer inicialmente a professora Ana Flávia e o professor Flávio Moita por terem aceito o convite de participar dessa dupla jornada hoje e amanhã, bem como a todos os discentes que vão apresentar hoje. Nós já temos aqui alguns alunos já, e também aqueles que estão logados aí que vão prestigiar, bem como o Francisco aí, que é nosso fiel escudeiro aí a todas as horas, tá? Bom, então a apresentação da Andressa Delcineiro já está aqui na tela, tá? Então, só relembrando o protocolo, vocês vão ter até 20 minutos para fazer a apresentação de vocês, tá? Em seguida, a palavra vai ser concedida para os membros da banca. E aí, Ana Flávia, professor Moita, eu sugiro a gente adotar aquela mesma sistemática que nós adotamos no TCC das graduações em junho, né, do presencial. A gente faz todas as apresentações, as arguições, e nós nos reunimos somente no final para fazer a avaliação de todos os trabalhos. Pode ser assim, professora Flávia, professor Flávio? Pode. Perfeito. A gente gera um pouquinho mais de emoção, né, para aqueles que apresentaram, mas faz parte da sistemática, tá? Gostei não, professor, mas tá bom. Assim todo mundo fica prestigiando os colegas até quando a gente terminar, tá bom? Conselheira Andressa, então, sucesso aí na apresentação. Obrigada. Pode começar. Boa noite a todos. Somos as acadêmicas Andressa Pereira e Ocimeire Pereira de Almeida. Somos as orientandas do professor Dr. Armando Júnior. Quero cumprimentar a banca, a doutora Ana Flávia de Moraes e o doutor Flávio Moita. Bom, o título da nossa pesquisa é O Setor Primário, uma perspectiva sob a ótica dos produtores rurais do município de Cruzeiro do Sul. O objetivo geral da nossa pesquisa foi analisar o setor primário sob a ótica dos produtores rurais no nosso município de Cruzeiro do Sul. A introdução. No nosso estado, a produção dos produtos primários são destaque em algumas regiões, principalmente aqui em Cruzeiro do Sul. O estado ele apresenta grande potencial para a diversificação produtiva e para a rentabilidade dos pequenos produtores rurais através da comercialização. Contudo, sabemos que existem os desafios e também a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que incentivem essas atividades. O setor primário no nosso município ele tem grande capacidade de desenvolvimento se considerarmos o potencial dos produtos primários produzidos pelos pequenos produtores rurais. Com base nessas ideias, surgiu, portanto, o interesse em desenvolver uma pesquisa voltada para essa temática, que no caso aqui seria a nossa justificativa. A questão norteadora da nossa pesquisa foi conhecer a percepção dos produtores rurais do município de Cruzeiro do Sul em relação às potencialidades do setor primário. O nosso referencial teórico foi dividido em duas partes, o setor primário brasileiro no estado do Acre e as políticas públicas voltadas para o setor primário. O setor primário brasileiro, referenciado aqui por Moura et al. 2016, eles entendem que o setor primário no Brasil é um setor muito importante para a economia do Brasil. Com o avanço tecnológico e com o aumento do capital, crescem também a produtividade e demanda de insumos e trabalhadores por segmento. O setor primário ele abrange, portanto, as atividades que o homem realiza diretamente no campo, as atividades de agricultura, pecuária, vegetal. E no Brasil, essas atividades elas apresentam uma alta capacidade produtiva. No nosso estado do Acre, Santos e Siviero 2015, eles discorrem que as propriedades agrícolas familiares apresentam grande participação no setor primário,
representando aí uma porcentagem alta de 74% dos estabelecimentos. As políticas públicas voltadas para o setor primário. Destacamos aqui a Lei 12.188, o Plano Safra, o DAP e o Embrapa. A Lei 12.188, ela institui os serviços de educação não formal no meio rural, promovendo processos de produção, comercialização e gestão. O Plano Safra é também instituído pelo governo, ele foca no pequeno e médio produtor rural, para as atividades agropecuárias, com ações voltadas para assistência técnica, crédito e comercialização. O DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é uma ferramenta de identificação e qualificação desses pequenos produtores rurais. O Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, muito conhecida, ela é muito presente aqui no nosso município de Cruzeiro do Sul e, juntamente em parceria com o nosso estado, eles desenvolvem ações voltadas para esse meio. Os nossos procedimentos metodológicos. A pesquisa foi uma abordagem qualitativa. Dentro dessa abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa utilizada foi a pesquisa exploratória, na qual fizemos um estudo de campo, fomos diretamente aos usuários da nossa pesquisa, que são os produtores rurais. Para obtermos resultados, desenvolvemos a entrevista com roteiro semi-estruturado, por um total de 9 produtores rurais entrevistados. E, por fim, para análise de conteúdo, a gente optou pela análise de conteúdo. Perdão. Para análise de dados, optamos pela análise de conteúdo de Bardhan. A descrição do objeto de estudo. Refletir sobre o potencial dos produtos produzidos pelos pequenos produtores rurais, que além de utilizarem para o próprio consumo, eles também comercializam e exportam para fora do nosso estado alguns desses produtos. Podemos exemplificar aqui a farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, que ela ganhou o selo geográfico de qualidade e procedência. E vale ressaltar também que no Acre, a renda familiar de muitas famílias provém desse setor primário e, portanto, é indispensável aí a busca cada vez mais pelo fortalecimento desse setor, incentivando aí a produção e a comercialização desses produtos. Vou passar a palavra agora para a minha colega Elcimire. Bom, gente, em continuidade, né, nós iremos agora para os resultados e análise dos dados, que para nós é uma das partes mais importantes do nosso trabalho. Trouxemos aqui de primeiro o perfil dos entrevistados. O primeiro gráfico aqui apresentado é sobre a caracterização dos sujeitos da pesquisa. Nós já podemos observar que 11% das pessoas entrevistadas, eles não são descendentes de agricultores, e 89% são descendentes de agricultores, ou seja, eles trabalham no ramo por incentivo das famílias e dos seus avós e alguns familiares. Seguimos aqui com o sexo dos entrevistados. Nós temos aqui 33% do sexo feminino e 67% do sexo masculino. Então, podemos ver que o sexo masculino é predominante nesse ramo de atividade. Quanto o tempo no ramo de atividade, nós pesquisamos isso também, achamos importante questionar, e 40% das pessoas entrevistadas falam que trabalham no ramo há menos de 10 anos, e o valor maior, né, 60%, trabalha no ramo já há mais de 10 anos. Ainda sobre o perfil dessas pessoas, nós questionamos sobre especialização no ramo, se eles estudaram, se eles fizeram algum curso profissionalizante, e 44% das pessoas entrevistadas falaram que não realizaram nenhum curso na área, o que eles foram aprendendo já com os familiares, ou tiveram aprendizagens direto assim
a campo, na prática. E 56% realizaram alguma especialização, sim, seja oferecida pelo governo ou até por instituições privadas também. Agora nós iremos para a análise e discussão dos dados, né, baseado na análise de conteúdo de Bardan, 2016. E das discussões que nós trouxemos aqui é quantos produtos comercializados. Segundo a revista Bula, 2009, a revista fala que as atividades econômicas, elas giram em torno da agricultura e da exportação de madeira aqui na cidade de Cruzeiro do Sul. Portanto, nós questionamos isso, né, as pessoas pesquisadas, e alguns falaram que não cultiva, porém, ela só comercializa, trabalha, vamos dizer, para uma cooperativa, e a cooperativa só passa os produtos para ela comercializar. Outros falaram muito o quê? Das verduras, falam que a maioria dos produtos comercializados são as verduras, como, por exemplo, alface, cebolinha, couve, chicória, pimenta, eles destacaram, cheiro verde, né? E outros falaram da farinha de mandioca, né? Que os produtos comercializados aqui na nossa região, a maioria vindo da mandioca. E também a piscicultura, falaram também muito dos produtos da piscicultura, que no caso é o peixe, e da agropecuária também, que é a carne. Os entrevistados falaram também da farinha, já falei da goma, da farinha de mandioca. Então, nós observamos que a maioria dos produtos comercializados, eles vêm da farinha de mandioca. Vamos falar um pouco sobre o associativismo. Segundo o Leonello 2010, uma associação é uma sociedade civil, né, sem nenhum fim lucrativo, onde os indivíduos eles se organizam para atender os seus próprios interesses. E questionando sobre isso, para as pessoas entrevistadas, eles relatam que fazem parte de alguma associação, né, de suporte, como, por exemplo, nós temos aqui a Cooperativa Nova Aliança. Essa cooperativa é a segunda maior, porém, ela não é a predominante. Nós temos a Coop Farinha, que é uma associação, né, predominante, e as pessoas entrevistadas falaram assim, que a Coop Farinha, que é a predominante aqui na nossa região, aqui em Cruzeiro do Sul, ela é dividida em associação, que é a parte social, e em cooperativa, que é a parte de comercialização. Tá? Alguns participantes da pesquisa falaram também que não participam de nenhuma associação ou de nenhuma cooperativa, eles trabalham por conta própria, eles são autônomos e não dependem de nenhuma associação. Seguimos aqui falando um pouco sobre assistência técnica direcionada a essas pessoas do setor que trabalham no setor primário. As pessoas entrevistadas, eles relataram que alguns falaram que não recebe assistência técnica e outros falaram que quem faz parte de alguma cooperativa, de alguma associação, sim, eles recebem assistência técnica. Como, por exemplo, as pessoas que são associadas à Coop Farinha, eles falaram que é disponibilizado para eles um técnico. Esse técnico ele está disponível 8 horas por dia, uma vez no mês, para fazer essa assistência nas terras deles, como, por exemplo, quando aparece alguma praga, aí ele vai lá, vê os remédios necessários e auxilia nisso. Quando, por exemplo, existe uma quantidade de um plantio muito alto que eles não conseguem desenvolver, o técnico vai lá e vê o que está acontecendo, resolve esses tipos de problema. Vamos falar um pouco sobre o apoio financeiro. Questionando isso, as pessoas que participaram da pesquisa, a maioria fala que não existe nenhum tipo de apoio financeiro, com exceção as pessoas que são associadas à Coop Farinha, né, que é a cooperativa, uma das maiores cooperativas daqui da nossa região. É a Coop Farinha do Alto Pentecoste. Então, eles falaram que não existe um apoio diretamente financeiro, mas só. Esse apoio acontece dessa forma, através de quê? Através de licitações, onde os chefes, os diretores da Coop Farinha, eles conseguem essas licitações para os agricultores participarem ou trabalharem
como, por exemplo, despachantes nas escolas do estado. Eles despacham a merenda escolar para essas crianças, né? Então, isso aí para eles já é um apoio financeiro, porque eles falam, ó, nós não temos conhecimento, nós sozinhos não conseguimos essas licitações, e a Coop Farinha, através da direção, da coordenação, eles conseguem nos encaixar. Isso aí é uma forma de nós obter lucros. Nós falamos também, pesquisamos também, trouxemos aqui como principal os principais ramos do setor primário. Nós já podemos ver de início, né, desde o início da nossa apresentação, que a farinha ela é predominante como um dos principais ramos de atividade. E outras pessoas pesquisadas falaram também da agricultura, da pecuária. Porém, o participante que falou da agricultura, ele questionou muito a questão do apoio governamental dos órgãos competentes. Ele fala que existe uma dificuldade muito grande para ele vê a parte da agricultura como principal. Ele acredita que a agricultura ela pode desenvolver a economia do nosso município, porém, existem muitos entraves por parte dos órgãos competentes. Ele fala que eles não têm condições de arar a terra. Ele fala também que o preço da carne está um preço absurdo. Por quê? Porque existem muitas multas, eles não podem desmatar uma quantidade relevante que para eles não teria muito problema, porém o Embrapa não deixa, né, veta isso aí. E também outros falaram que o principal ramo, acredito que 60% da economia daqui do nosso município gira em torno da farinha, como já foi falado no início, né, que a farinha, ela já, aqui da nossa região, já conseguiu um selo geográfico, e eles acreditam, porém, eles falam das dificuldades para esse desenvolvimento, que nós iremos falar mais na frente. Então, nós questionamos também a influência da produção rural para o desenvolvimento da economia. Questionamos esses agricultores que trabalham diretamente no setor primário sobre a influência da produção rural. E eles acreditam que a produção rural é de principal importância para o crescimento econômico da nossa região. Eles acham que a produção rural é capaz de ajudar a vencer a crise que o Estado vem passando, não só o Acre, mas até os outros estados também. Acreditam que o agronegócio é a chave da economia e que é muito influente aqui na nossa região. Então, nós tivemos essas respostas e também alguns questionamentos por parte dos participantes, né? Porque eles questionavam muito as questões governamentais, as questões dos órgãos competentes. E eles acreditam que a agricultura, a pecuária, hoje é o que movimenta a economia daqui do nosso município. Tem grande influência na economia. Agora nós iremos falar um pouco das dificuldades inerentes ao setor primário. As dificuldades, elas são muitas. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente ir a campo, conversar com essas pessoas e conhecer a real dificuldade que eles têm para comercializar os produtos deles, as dificuldades que eles têm na hora de colher, as dificuldades que eles passam com a questão de logística. E só para fundamentar um pouco aqui sobre as dificuldades, Rosseto 2017, ele acredita que é a logística. A logística é uma das principais dificuldades da produção, né, do setor primário. Então, ele fala assim, algumas pessoas pesquisadas falaram da logística, eles falam que tem muita dificuldade na época das cheias, para os barcos virem. O governo, ele fala, os governantes, os órgãos competentes não ajudam, né? E nessas questões de logística. E eles falam também do espaço inadequado para comercialização. Esse daí também são dificuldades que eles destacaram. E nós seguimos agora para as nossas considerações finais. A nossa pesquisa foi muito gratificante.
porque não há nada melhor do que a gente ir a campo, ir lá, conversar com essas pessoas, conhecer a realidade deles, conhecer o que eles vivem, conhecer as principais dificuldades deles. E nós acreditamos que o nosso município tem, sim, grande influência ao setor agropecuário, né, ao setor primário, e que pode ser visto, né, visibilidade nacional e internacional dos produtos regionais. Então, nós já conseguimos um selo de qualidade, porém, diante de tantos entraves e dificuldades, tem certamente parado um pouco, né, desse crescimento. Seguimos aqui com as principais referências, nós trouxemos Bardan, a Lei 12.188, que foi muito utilizada durante o nosso trabalho, Carvalho et al., que nós utilizamos para fundamentar a metodologia, e o Embrapa, também, que foi uma empresa que nós precisamos estudar muito para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Finalizamos agora com uma frase de Peter, que é um autor muito conhecido na administração, e ele fala assim: para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem. E nós finalizamos aqui a nossa apresentação com o nosso muito obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a banca, né? E é isso. Obrigado, Alcimeire e Andressa. 20 minutos aí cravado no relógio, tá? Então, passar aí a palavra no segmento Rito, né? Eu passo a palavra para a professora Ana Flávia, para fazer suas considerações e contribuições, e em seguida o professor Moito, né? Aí, Flávia, com seu consentimento, né? Na próxima banca, o professor Flávio Moito falar primeiro e a gente vai revezando, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Então, boa noite a quem eu ainda não cumprimentei. Andressa, Alcimeire, satisfação em estar participando da defesa do TCC de vocês. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar os professores Armando, a quem eu agradeço o convite, o professor Flávio Moito, a quem eu destaco que é sempre uma satisfação estar ao seu lado na análise desses TCCs, e também não posso deixar de cumprimentar o professor Francisco, que é sempre atencioso e tão dedicado ao curso, aos alunos e a todos os professores, né? Também cumprimento todos os demais alunos que estão aqui dando esse apoio a quem vai defender hoje, né? Inclusive, quero registrar a presença do Marcos, que já está se preparando para a defesa dele na próxima semana, né? E decidiu, e pôde, que bom que ele pôde estar aqui acompanhando alguns trabalhos hoje. Enfim, meninas, antes de apresentar minha avaliação em relação ao trabalho de vocês, eu gostaria, a título de curiosidade, de saber qual foi a motivação que vocês tiveram para a condução dessa pesquisa. A principal motivação foi... Nós estávamos já iniciando uma crise por conta da pandemia, e nós tivemos a necessidade, olhamos o que é que nós temos aqui na nossa região que pode ser um fator importante para o crescimento econômico, para vencer essa crise. Qual a ajuda que nós começamos a questionar isso? E nós vimos que a nossa principal riqueza está na agricultura, no agronegócio, aqui na nossa região. Perfeito. Essa minha pergunta foi até como forma de encontrar uma explicação para todo o zelo e cuidado que vocês tiveram na elaboração dessa pesquisa. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que eu gostei muito do trabalho de vocês, né? Vocês trouxeram um tema significativo para a administração pública, um tema relevante para a administração pública, né? E aí eu fiquei curiosa, será que elas são descendentes, né, de produtores, como vocês identificaram na pesquisa, ou se elas estão, de alguma forma, diretamente envolvidas com essa questão, com essa atividade? Porque realmente me chamou a atenção a forma como a pesquisa foi desenvolvida, mas principalmente como o texto de vocês foi
foi elaborado. Então, assim, para não dizer que eu não tenho observações em relação ao TCC apresentado, são observações relacionadas a ajustes gramaticais. E todos esses ajustes estão sinalizados em vermelho ou amarelinho. Depois eu vou mandar cópia para o professor Armando, tá? Mas eu achei todo o texto bem linkado, as sessões bem linkadas, o objetivo geral de vocês foi atendido ao final do estudo, as sessões que vocês se propuseram a desenvolver no referencial teórico são pertinentes também com o objeto do estudo, né? E realmente é isso. Eu confesso que eu procurei. Não sei se cansada por tantos TCCs que o professor mandou para a gente avaliar, mas minhas observações são essas. O trabalho de vocês deveria inspirar os gestores públicos, né? Os responsáveis por políticas públicas relacionadas ao setor primário. Então, eu espero que o estudo de vocês possa, de alguma forma, inspirar outros estudos, ou melhor ainda, ações, né? Ações efetivas. Vocês trazem respostas que, quer dizer, vocês, na condição de representantes da academia, trazem respostas que interessam à administração pública. E espero que esse estudo de vocês chegue nas mãos de quem deve chegar. Meus parabéns, né? Realmente fiquei bem satisfeita com a forma como vocês desenvolveram o estudo. Era isso, obrigada. Professor Armando, grata. Obrigado, professora Flávia, professor Moita. Boa noite a todos. Inicialmente queria dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês e todos esses trabalhos que o professor Armando passou para a gente avaliar e participar da banca. Agradecer ao professor Armando, é sempre um prazer, viu, Armando, estar aqui nas bancas junto com você e principalmente em companhia da professora Ana Flávia, né, que a gente já há algum tempo vem participando de várias bancas e é sempre um prazer, né, a gente avaliar conjuntamente o trabalho dos alunos. Parabenizar o Cimeire e a Andressa pelo trabalho, eu acompanho a professora Ana Flávia também, eu gostei bastante do trabalho de vocês, tá? Eu acho que é um tema extremamente relevante para a cidade de Cruzeiro do Sul. Eu nunca estive na cidade de Cruzeiro do Sul, mas eu sempre escutei, sempre que as pessoas me falam de Cruzeiro do Sul, eu conheço pessoas que são daí, que o principal carro-chefe aí da cidade é farinha, né? Realmente, a farinha de Cruzeiro do Sul é bem conhecida aqui em Manaus. E as pessoas que eu conheço que são daí, para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga que é daí do Cruzeiro do Sul, ela vem jantar aqui em casa, às vezes, e vem comer lasanha. Ela coloca farinha na lasanha, viu, Armando? Aí é gostar de farinha, não? O pessoal gosta de farinha, então nada. A professor Moita, né? Me desculpe interromper, mas acho que eu lhe fiz alguns convites aí para o interior, né? Pela falta de oportunidade, acho que não foi. É verdade. A farinha, o pessoal de Cruzeiro do Sul é conhecido como uma farinha, então é um tema, né? Nem tanto o setor primário, mas principalmente a farinha, né? Que vocês estudaram bastante a farinha. Eu gostei do trabalho, achei que ficou bem legal, o resultado obtido, eu acho que tem muita informação relevante. Vocês desenvolveram bem a pesquisa sobre a orientação do professor Armando, né? E eu apenas teria só algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, assim, sobre um ponto de vista, digamos assim, de pesquisa, mesmo de apresentação aqui do trabalho. Por exemplo, duas coisas que me chamaram a atenção, que talvez vocês pudessem colocar, e aí cabe vocês fazerem isso ou não, juntamente com o professor Armando, em relação aos objetivos secundários. Vocês falaram do objetivo primário, eu vi aqui, está tudo ok, né? Vocês atingiram esse objetivo primário, mas em nenhum momento vocês colocaram
no trabalho os objetivos secundários. Eu sei que tem vários objetivos secundários que foram atingidos, né? Porque, por exemplo, vocês levantaram os produtos produzidos, vocês levantaram se essas pessoas estavam ligadas a alguma associação ou não, associativismo, né? Cooperativas, se a questão da qualificação, a questão da assistência técnica, vocês perguntaram também sobre os apoios financeiros do governo e das cooperativas, e a percepção das dificuldades, a percepção deles quanto às dificuldades desse setor. Mas em nenhum momento, vocês colocaram só nos resultados, mas eu acho que talvez caberia você colocar lá na metodologia os objetivos secundários. Tá aí, os objetivos foram atingidos, os secundários, mas em nenhum momento, nem no resumo, nem na metodologia, vocês colocaram isso. Talvez valesse a pena você acrescentar um parágrafo ou algumas linhas no resumo e na metodologia, falando dos objetivos secundários que foram atingidos também, né? Reforça mais a metodologia de vocês, na hora que você coloca o objetivo principal e os secundários, e aqueles objetivos secundários estão ligados às perguntas que vocês fizeram, e vocês atingiram esses resultados, reforça mais a metodologia, no meu entender, fica mais bem avaliada, né? Então, eu acho que talvez valesse a pena isso. E um segundo ponto, que assim, que eu não vi em nenhuma parte do trabalho de vocês, é como vocês selecionaram essas pessoas. O tamanho da amostra são 9, né? São 9. Caberia colocar lá no resumo. No resumo não tem, né? Que foi uma amostra de 9 pessoas. E como vocês selecionaram essas pessoas? Vocês podiam dizer para a gente como vocês selecionaram essas pessoas? Eu sei que não só tem 9 produtores, tem muito mais, não tem? Tem muito mais, com certeza. Quantos tem? Entre todos, a gente buscou esses dados junto à secretaria, e nem a própria secretaria, ela conseguiu informar uma quantidade total. Eles falaram que não existe um cadastro geral de produtores rurais primários. Ele disse que não existe um cadastro, eles não têm um controle de cadastro, de quantidade assim certinha. Na verdade, nós queríamos analisar essa lista de quantas pessoas, de endereços, para buscar. E os próprios órgãos, eles não têm esse controle. A Embrapa não tem, não? A Embrapa, será que não tem? Não tem. Na verdade, eles indicaram para a gente, como é o nome daquele órgão, que o rapaz que a gente foi lá? É alguma secretaria da agricultura, e eles falaram assim, a gente dá um suporte para esses produtores, quando precisa, por exemplo, choveu muito, eles não conseguem passar, a gente manda uma máquina, porém nós não temos um cadastro para passar para vocês. Eles vão lá, solicitam. Eles solicitam, né? As pessoas solicitam e eles vão lá e ajudam, porém eles não têm um cadastro assim completo, certinho, de endereço, quem são as pessoas. Por quê? Segundo eles, esse ramo entra e sai pessoas todos os dias, entendeu? Para eles manterem um cadastro todos os dias assim, todo ano, né? Vamos dizer, aumenta, diminui, eles não conseguem ter um cadastro assim certinho. Porém, nós classificamos pelos maiores, nós procuramos os maiores, os mais destacados. Porém, professor, existe uma dificuldade muito grande na hora de fazer uma pesquisa dessa, porque chegou momentos que nós percorremos 20 quilômetros para falar com desses. Então, eles em si mesmo, eles acham assim, que os órgãos competentes não competem da forma que é necessária. Então, eles mesmos não queriam falar, não queriam dar entrevista, eles conversavam, mas não, na hora da entrevista eu não quero. Tipo, nada que seja assinado, né? Nada que seja fotografado, porque aconteceu isso com a gente ir bem longe mesmo, percorrer 20, 25 quilômetros. Teve alguns que a gente foi até 40 quilômetros, e ele não se abrir a pesquisa, falar que, porque, tipo, eu não quero falar mal dos órgãos e eu sei que os órgãos não competem, entendeu? Então, ele só conversava e tudo ok, mas pelo menos a gente tinha conhecimento sobre o assunto, porque a gente conversava com um, conversava com o outro. Então, nós fomos escolhendo, assim, os mais destacados na cidade. Sei. Ótimo. Agora eu entendi. Eu entendi como é que você chegou a essas 9 pessoas. Você tentou encontrar
uma população, uma quantidade, só que os órgãos não têm esse cadastro, né? Isso. E aí vocês foram, por conveniência, encontrar alguém que você tivesse acesso e conseguisse aplicar essa pesquisa. Perfeito, Isso. Entendi. A É gente, válido, não tem problema. Não tem problema outra nenhum. questão é que aqui dentro da cidade a gente encontrava muitas pessoas que comercializavam, mas o próprio produtor, ele fica lá na roça mesmo, lá no ramal, em lugares longe, entendeu? Por Sim. isso que a nossa quantidade foi um pouco reduzida. Mas aí a gente chega no mercado municipal, um mercado enorme, mas aí a gente conseguia falar com um, que é um representante deles. É ele que distribui para aquelas pessoas comercializarem. Vocês tentaram no IBGE, será que no IBGE não tem nada de produtor, nenhuma pesquisa que relaciona essa parte de produção do setor primário? Às vezes Eles têm em quantitativo, tipo, quanto por cento, entendeu? É voltado a isso, mas um cadastro das pessoas com endereços eles não têm. Sei. Tá ótimo. Agora, caberia talvez você colocar na parte de metodologia isso que você me explicou, que vocês tentaram encontrar o quantitativo de pessoas, né, para ter pelo menos uma ideia, seria interessante. E não procuraram e não conseguiram encontrar nos vários diversos órgãos e tal, e que a amostra foi escolhida por conveniência e acessibilidade. Pronto, aí tá beleza. E também nós buscamos diferenciar. Falamos, tipo, um da agropecuária, outro da piscicultura, para dar uma... E caberia, inclusive, vocês fazer uma recomendação lá no final para os órgãos competentes, para que esse cadastro fosse formado, né? Porque para você direcionar política pública, primeiro você tem que saber para quem. Isso. É para uma pessoa, para 1.000 pessoas, é para 10 mil, é para 100? Quantas pessoas são? Quantos produtores rurais tem? Se nem isso se tem, como é que você vai planejar alguma coisa, né? Alguma ação? Verdade. Fazer uma ação, quantas pessoas são, né? Então, talvez coubesse vocês, nas conclusões, dizer que talvez isso fosse interessante ser implementado no futuro, né? Isso, verdade. Mas, basicamente, são esses pontos que eu achei assim que poderiam ser melhorados no trabalho de vocês, que está bom, que está ótimo, está excelente. Estão de parabéns, tá bom? Nós agradecemos as suas contribuições, com certeza, é de alta relevância, e nós vamos tentar dar uma encaixada nesses pontos e melhorar. Isso, até porque na hora que vocês apresentarem esse trabalho em outro canto, vocês vão ter até o que recomendar também, né? Publicação também, né? Até o que recomendar também, né? Isso. Tá, parabéns, Elcimeire. Parabéns, Andressa. Obrigada. E é isso. Obrigado, professor Flávio Moita. Então, parabenizar aí a Elcimeire e a Andressa, tá? Então, o resultado vai ser só mais tarde, tá bom? Então, vamos prestigiar os demais colegas.